Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Mais uma semana de reflexões sobre questões da atualidade, questões do pensamento, mais especificamente do nosso pensamento, desde aquilo que a gente vem refletindo sobre o geral. Nós estamos sentando numa próxima obra que já estamos organizando ainda, tem esqueleto para publicação, que é Organicidade Pragmática, Deus e o Caos. Organicidade, nós vamos sentar nessa palavra hoje. Vem de questão do organismo. Se alguém quiser começar a ver, entender o que nós estamos vendo, algumas sessões atrás, quando nós tratamos de Hegel e Teilhard de Chardin, na nossa obra Anunciação do Holocensismo, em Hegel tem a questão da natureza orgânica. Ali começou a ideia de organicidade que nós estamos pegando agora, né? Para analisar Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador, Deleuze, A Dobra e Heidegger, Ser e Tempo. Ali nós vimos as características, segundo Hegel, que é uma coisa boa de relembrar, as características da natureza orgânica, que são sensibilidade, irritabilidade e reprodução. Nós já falamos lá que não sabíamos se foram bem traduzidas essas palavras, né? Hegel é alemão já é uma língua difícil e ainda mais Hegel é um escritor de linguagem difícil. E aqui que eu quis falar. Mas as nossas conotações são considerações nossas a partir do que fala, e nós sempre falamos que nós não queremos descrever o que aqueles autores pensaram ou falaram, mas nós queremos ver o que nós pensamos a partir daquilo que nós lemos. Essa é a questão nossa. Então, depois andando dentro dessa questão, já quando analisamos a questão do humanismo, na revisão do humanismo, já agora enfocando Kant, nós colocamos a questão da teoria de Gaia, de interpretar a Terra e o cosmos. A teoria de Gaia de Lovelock era mais em relação à Terra, que ele fala que é Gaia, mas dá para expandir para o cosmos. E tem a biologia holística, que fala do holo. O holo tem esse lado orgânico, uma coisa, as coisas na natureza são como um organismo, que uma interfere na outra. Esse é o sentido de organicidade que nós estamos vendo agora. Voltando de novo no ritmo nosso, nós pegamos Leonardo Boff na questão do Jesus Cristo Libertador. Leonardo Boff tem uma questão do Jesus Cristo Libertador muito do lado do humanismo. Nós até separamos aqui no livro em que nós temos a parte em que ele fala dessa questão muito claramente. E a proposta dele, desse lado humano. Aqui, em Jesus Cristo Libertador, Cristo, nosso irmão maior. A absoluta integração de Jesus consigo mesmo e com Deus, encarnação, não se realizou numa vida espetacular, mas na cotidianidade da vida com seus altos e baixos. Pela encarnação, Deus assumiu a totalidade de nossa condição humana precária, com suas angústias e esperanças, com suas limitações. A morte de Deus.
para os cristãos que consideram Cristo Filho de Deus e igual a Deus na Trindade, né? Ver essa questão. Hegel vai recuperar isso na fenomenologia, logo no final ele vai falar dessa questão, e Nietzsche vai pegar muito disso, dessa questão da morte de Deus com o cristianismo, com esse paradoxo. E suas ânsias de infinito. Esse constitui o grande significado teológico dos anos obscuros da infância e da adolescência de Cristo. Ele é um homem como todos os homens de Nazaré, nem super-herói, nem um santo que chame atenção. É solidário com a mentalidade e a população da vila e participa do destino da nação subjugada por forças de ocupações estrangeiras. Então aqui, Jesus Cristo Libertador, aqui, como nós falamos, é mais nesse início, nesse lado microcosmo do homem, da humanidade. Né? Mas tem também o Jesus Cristo Libertador geral, engloba a natureza. Já na Bíblia, Paulo, apóstolo, São Paulo, irá ver isso, irá falar na Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, aquela fala famosa que a criação também geme na esperança de ser libertada e participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Né? E mais aos Colossenses, na Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, Paulo apóstolo, São Paulo, irá falar que Cristo veio para reconciliar consigo todas as coisas, até o universo. Em Efésios, se não me engano, ele vai retomar isso. No Evangelho, Cristo não realmente declarou isso abertamente. Ele tem a famosa passagem de olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, que não trabalham nem ceifam, mas o nosso Pai que está no céu cuida deles. Então, a partir daí, fala que realmente Cristo, Deus preocupa com a criação, não é só com o homem, né? Só o humano. E Deleuze vai ver essa preocupação dessa transformação, essa preocupação interna com a questão das dobras, as dobras da alma, isso que nós achamos importante. Desde o início, no zigoto, o zigoto, depois da fecundação, para o homem surgir, e se for olhar todas as outras coisas na natureza, tem essa relação de se desdobrar. O zigoto vai se desdobrando e formando o feto. Isso aí é vida. Naquela célula vai surgindo outros fenômenos que vai se desdobrando e formando o outro. O Deleuze, na obra dele, A Dobra, nós adquirimos, nós tínhamos uma bem mais velha, essa aqui até mais nova, mais bem acabada. A dobra que ele fala do barroco, ele analisa essa questão. Primeiro, logo no início, quando ele fala do barroco, ele fala: o barroco remete não a uma essência, mas sobretudo a uma função operatória, a um traço. Não para de fazer dobras. Ele não inventou essa coisa. Há todas as dobras vindas do Oriente, dobras gregas, romanas, românicas, góticas, clássicas. Mas ele curva e recurva as dobras, leva-as ao infinito, dobra sobre dobra, dobra conforme dobra. O traço do barroco é a dobra que vai ao infinito. Primeiramente, ele diferencia as dobras segundo as suas direções, segundo os dois infinitos, como se tivesse dois andares, as redobras da matéria e as dobras da alma.
é difícil ver a tradução, que eu falei, é um livro denso que tem de pensar, mas só por essa frase, onde ele fala as redobras da matéria e as dobras da alma, né? Que são redobras, segundo nós entendemos, nós não pegamos, apesar de ser francês, né? Mas é uma linguagem difícil. A redobra porque a da matéria é porque ela se realiza dentro de si mesma para conquistar a sua existência. Agora, as dobras da alma nós entendemos como no sentido de duplicar, de dobrar ao dobro a vida. As redobras na matéria, elas justificam pelas redobras da alma, na alma no sentido de duplicar e de sempre condicionar mais a situação para que a vida dure, né? Aí nós vamos recuperar tudo que nós já vimos na questão da duração de Bergson, né? E o elan vital, como esse elan da evolução, nesse sentido de Deleuze, na dobra. Deleuze é um fã de Bergson, ele é um dos seus grandes influenciadores. Num outro sentido, mas aí também está essa questão de dobrar a alma, o movimento, ou o ser também, esse sentido da vida, de dobrar a vida. Nós analisamos isso dentro de uma questão de consciência, uma frase de um poeta brasileiro, Vinícius de Moraes, que fala: se é para acabar, para que começou? Então é isso, porque se ficar nesse, então aí ia ser só um implodir interno do ser vivo para acabar tudo, porque não tem sentido. Mas aí essa questão da alma, algo externo, algo superior. Aí vai falar do andar de cima e o andar de baixo. O andar de baixo, esse andar conturbado, mas tem essa visão do andar de cima e dessa busca da dobra da vida. Mas atualmente nós estamos vendo muita contestação em relação a essa visão espiritual. Deleuze tem essa contestação. Logo no início ele fala isso, e ele não tem esse lado espiritual externo acima como o lado religioso de uma outra vida. É essa vida que se busca aqui. Isso ele vai falar. E ele vai falar dessa questão de tudo, dessa organicidade, de tudo na vida como organismo. O Bergson já viu isso na evolução de qualquer organismo vivo. Ele não falava, Bergson não chegou, ele falou mais de animais e plantas, isso nós vimos. Mas nós temos, com a questão da expansão do universo, esse indício na expansão que até a matéria inanimada, as rochas, a matéria cósmica, tem esse sentido, a expansão do universo, segundo o nosso entendimento, baseado também em Chardin, tem esse lado de cima. Até Chardin fala nisso, nós já vimos também, quem quiser ver, fala dessa questão, desse lado de cima, esse lado superior no universo, que seria Deus, né, o ponto ômega, atraindo tudo para uma completude, né, da vida, esse sentido vital. Então, agora, a vida em si tem as suas conturbações, e continuamos tendo conturbações. Mais especificamente, vamos ver essa semana, chamou muita atenção uma coisa que nós já vínhamos chamando muita atenção para ver naquela questão do humanismo, né, que centrado muito na figura do indivíduo e não vê esse outro, né, Kant na possibilidade da consciência e na sua automatização da consciência, né,
que não reconhece o que está fora. E segundo ele, não pode reconhecer. O que está fora é uma representação dele. Mas o que está fora não é só uma representação, ela tem a vida própria. Né? Aí é a nossa crítica ao ocultismo que nós vimos ali. A história da humanidade teve épocas em que teve essa questão e explodiu, essa questão interna de se valorizar apenas o lado interior, individual das pessoas. Na Idade Antiga teve um lado desse, centrado na figura basicamente dos imperadores e da classe alta. Né? E os outros, inclusive os seres humanos, né? Os escravos não participavam dessa ordem, que gerou várias catástrofes. Dessas catástrofes, dessa divisão e desse ensimesmado da consciência do pensamento antigo, né? E gerou várias guerras, cada nação tem sua consciência e querer coisa. E o cristianismo veio recuperar esse lado humano maior, essa humanidade, que os gregos já tinham um pouquinho disso. E recuperar esse lado, quando ele fala que eu vim para que todos tenham vida, então todos têm direito à vida, esse lado vital. Não é só os da classe alta participando. A Idade Antiga tem uma visão que muita gente agora quer retornar, essa visão instrumental até da religião de Deus, cada um tem o seu Deus, e você tem de esperar e entregar aquele Deus, não tem a visão de Deus na humanidade, nós estamos voltando a isso. Essa semana nós tivemos nesse lado desse desenvolvimento esse mesmar de cisne do individualismo, aliado a uma liberação de cunho sexual e de cunho dos relacionamentos de busca do prazer ilimitado, né, nas relações, que gera a dominação. Nós já vimos, se quiser ver isso, é uma análise dessa, uma análise da lei do coração, nós sempre retornamos, dos delírios da presunção, né, que gera essa questão, que gera até a questão da dominação, senhor e escravo na sociedade. Isso eu falei. E na Idade Média teve esse lado e gerou grandes guerras, conflitos, né? E o feudo foi construído todo murado, com aqueles castelos, para defender os povos daquelas invasões bárbaras sem sentido. Né? E os feudos foram criados dentro desse pensamento de isolamento do mundo em si, né? Em vista de um outro mundo, dessa dobra de uma coisa superior, com base no cristianismo, né? Com base na ideia de Cristo. Cristo, no Evangelho de João, do apóstolo João, São João, no capítulo 14, tem uma passagem que ele fala: na casa de meu pai tem muitas moradas, eu estou resolvendo para vocês um lugar. Então, a ideia era um lugar fora desse mundo. Ao mesmo tempo que ele fala que ele não quer que tire do mundo, mas que os preserve do mal. Mas ao mesmo tempo fala que ele ascendeu ao céu, né? E vou preparar o lugar. Então dá essa ideia que é no céu. E tem várias moradas, tem uma amplitude geral que vai respeitar as características de cada um. Na Idade Média, voltando a nossas análises, tem uma santa católica, Teresa de Jesus, da Espanha,
em que ela foi uma reformadora do Carmelo. Na Idade Média, como a igreja hoje, ela tinha se tornado muito mudana. Houve vários reformadores, São Francisco foi reformador, São Domingos, para recuperar esse lado do cristianismo. Então, essa semana nós vimos outras denúncias em relação ao cristianismo, né? Mais especificamente agora da Igreja Católica, a questão de denúncias de abuso sexual, de pedofilia na França, né? Na Idade Média tinha, então, se procurou isolar as pessoas, né? E criar um ambiente. Santa Teresa de Jesus tem um livro dela que chama Castelo Interior, Moradas da Alma. E essa semana, fazendo um outro lado, né, teve um outro caso, que é um caso de um pedreiro que assassinou uma mulher e a enterrou numa parede. Era um pedreiro, no meio da parede, ele colocou os restos mortais da mulher lá. Segundo nos contam, ou ele teve relação, ou ela não quis ter relação com ele. Tem uma história meio mal contada nesse sentido. É um feminicídio, essa ideia de dominação está voltando muito por conta desse retorno, dessa mentalidade antiga de que as diferenças de classes são uma diferença necessária, aí tem a questão da dominação e junto com isso tem a questão da satisfação carnal total. E, em geral, na história da humanidade, toda vez que tem esse liberalismo no sentido sexual total, geram essas perturbações. Isso é clássico na história da humanidade. Em outras épocas teve Sodoma e Gomorra, teve a Babilônia, tudo. Agora nós estamos vendo isso. O capitalismo, ele é um capitalismo que tende a manipular muito os desejos, no sentido chamado fálico, né? Despertar esse lado fálico, esse lado do desejo, para que se possa haver consumo e se possa reproduzir a sua característica de aumento de lucro. O lucro gera uma espécie de prazer e as coisas se uniram. Principalmente na década de 60, o capitalismo pegou muitas daquelas revoltas e questionamentos em nível sexual, captou aquilo e colocou o sexo como uma mercadoria. E está espalhado por tudo, excitando todos em tudo quanto é lugar. Está imbuído nas propagandas, na literatura, e então todos têm esse lado de despertar essa busca desse prazer total, que muitas vezes não se acunya. O prazer total acaba voltando à regra, à lei do coração, volta a ter esses delírios da presunção, esses delírios de dominação, que geram um certo prazer, um prazer muitas vezes sádico, né? Determinado para o sádico, mas era esse prazer de cunho que está ligado com o prazer de cunho erótico sexual. Eros e Thanatos, Eros e morte, que Marcuse analisava em outro sentido, está vendo um lado reverso. Né? Deleuze tem umas obras muito nessa linha, mas aqui na dobra, ele recuperando o barroco, ele recuperando esse lado de cima, apesar de, como nós vimos, ele fala que não é o lado da essência, mas é preciso esse lado da essência. Por conta disso, a nossa próxima explanação será a questão do ser e do tempo e de voltar à ontologia de novo, né? E o Ser e o Tempo é uma obra que ficou muito esquecida, mas com
o final da década de 60, com aqueles casos que nós falamos emblemáticos para nós, é o ponto factual de ruptura dessa linha de, vamos dizer, de progressismo, né, geral e de uma libertação geral. Na década de 60 foi os assassinatos do psicopata Charles Manson e sua religião, ele fundou uma religião meio baseada em orgias e tudo, ouvindo música dos Beatles. Aquele lá foi um fato que houve outros assassinatos desse lado dessa violência que fez reavivar a reação conservadora. E dentro dessa reação começou a se revalorizar essa busca de Heidegger, desse sentido maior, né, da questão da ontologia. Não se desenvolveu muito isso, nós vamos retomar essa perspectiva no nosso próximo assunto. Antes de falar, nós falamos também que essa morada de cima tem a questão da de baixo. Santa Teresa de Jesus, ela fala que tem favores sobrenaturais. Nós já falamos isso. Com essa perspectiva de uma destruição geral, muitas vezes a pessoa entra em desespero e as questões cotidianas não trazem mais essa resposta e esse sentido de completude e um certo prazer espiritual. Então, voltar, tem muita gente que está voltando.